Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma videoaula para dar continuidade ao capítulo, à aula 4 de filosofia, onde nós estávamos falando, no primeiro momento, da influência de Platão. E agora nós vamos falar sobre a influência de Aristóteles. Aristóteles, grande filósofo também da história antiga da Grécia e até hoje lembrado pelas suas teorias, pelas suas importantes teorias para a filosofia. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão. Platão, por sua vez, como nós falamos na aula anterior, foi discípulo de Sócrates. Porém, mais uma lembrança aí do que nós já falamos, mesmo sendo discípulo, Platão não concordava com tudo de Sócrates. Assim como Aristóteles, mesmo sendo discípulo de Platão, não concordava com todas as ideias de Platão, mas via nele um grande mestre, um grande homem, um grande sábio. E é isso que a filosofia traz de melhor. Você não precisa concordar com todas as ideias que aquele filósofo ou aquela filósofa traz, todas as teorias que ela tem, ou que ele tem. Porém, você pode admirar aquela pessoa mesmo discordando dessas teorias. Esse é um ponto muito interessante. Por quê? Porque o conhecimento, o aprendizado, mesmo que não seja dentro daquilo que nós compreendemos estar certo, não significa que a minha verdade é uma verdade absoluta e que a verdade dela é uma verdade totalmente errada. Ok? Bom, Aristóteles, ele criou, então, dentro da sua influência, ele foi um dos fundadores aí de uma escola própria dele, que se chamou Liceu. Na França, os liceus são muito famosos até hoje. No Brasil, nós também tivemos uma época com muitas escolas que eram chamadas de liceu. Eu lembro que até já dei aula em uma escola, que é uma escola estadual lá em Niterói, o Liceu Nilo Peçanha, no centro de Niterói. Este nome aí é o nome ao qual foi cunhado por Aristóteles a sua escola filosófica. Nessa escola, que tinha como ideia o estudo principalmente da filosofia, mas das teorias totais acerca da física, da química, assim como a academia para Platão, o Liceu ele trouxe aí uma importante ideia, que era uma ideia diferente da ideia de Platão, pois para Aristóteles a substância, a ideia de matéria, ela estava ligada diretamente à ideia de substância, diferente do que Platão acreditava ser verdadeiro. Aristóteles, para vocês terem uma ideia, ele foi professor de Alexandre o Grande, ele foi mestre de Alexandre o Grande, um dos maiores comandantes, líderes que essa história da humanidade já teve, que a nossa história já teve, o rei da Macedônia, ao qual dominou diversos hoje países, territórios que hoje são países, tá bom? Aristóteles, como está aí no livro de vocês, ele se contrapunha a Platão, principalmente no ponto da substância, da matéria. Se para Platão a ideia, ou a forma das coisas, eles eram distintos da substância, para Aristóteles não. As duas coisas estavam interligadas. E para ele, a substância ela tinha uma potência, um poder em si para se tornar algo. E essa potência ela também poderia ser ajudada por algo que era fora da sua própria substância. Como assim, professor? Não entendi nada que você falou. Bom, vamos pensar ali atrás tem uma porta, tem a minha porta, a porta do meu quarto. Esta porta ela é feita de uma substância, que é a madeira. Mas nem sempre essa madeira, foi uma porta. Antes disso, ela foi uma árvore. E antes de ser uma árvore, ela foi uma semente. Certo? Ou seja, esta semente, ela é uma substância, na concepção aristotélica, que tem uma potência.
E esta potência é que fez com que ela se transformasse, essa substância se transformasse em uma outra substância, né? Uma árvore, por exemplo. Essa forma dela, essa matéria dela, ela é uma matéria que neste ponto não precisou de uma potência fora, de uma potência exterior à própria árvore, tá? a própria semente. Então ela criou, ela a partir de um tempo foi crescendo e se tornou uma árvore. E para ela se tornar porta, professor, essa madeira se tornar porta, essa semente se tornar porta, aí sim, ela teve uma potência exterior, que seria o ato, aí é a distinção de ato e potência, que seria o ato de alguém ter cortado esta árvore e feito dela uma porta. Esta é a potência ao qual uma substância tem na concepção aristotélica. E por essa razão, ele traz um estudo importante, uma questão importante sobre as 4 causas ao qual todas as coisas já têm. Tá? Todas as coisas na história, na concepção de Aristóteles, elas têm 4 causas para terem existido. Quais são essas causas? Primeiro, a causa material. Qual é a matéria ao qual aquilo é feito? Segunda coisa, a causa formal. Qual é a forma daquela coisa? Terceiro, a causa eficiente. Quem ou o que transformou aquela coisa? E por último, a causa final. Qual é o objetivo disso? Então o livro traz ali, se a gente for ler, um exemplo. O exemplo da madeira, é o mesmo exemplo que eu trouxe aí. Quando se pergunta de que é feito isso, procure-se a causa material das coisas. Exemplo do que é feita essa mesa, de madeira. Então, vamos falar de uma mesa, é feita de madeira. A pergunta, como é isso? Revela a causa formal da coisa. A madeira, como é a forma da mesa? Né? Exemplo, como é essa mesa? É um objeto com uma base geralmente quadrilateral, fixada sobre 4 hastes. Já quando se questiona quem iniciou isso, chega à causa eficiente. Quem fez essa mesa? O carpinteiro. E por último, para que fez isso? Para que se faz isso? É a causa final. Seria então aí feita para a mesa de um professor, para apoiar o material dele. Então, na concepção de Aristóteles, todas as coisas que existem em nossa sociedade, ela tem potência em si. Ele deu o exemplo aí mais uma vez da madeira, que pode ser transformada em uma porta, que pode ser transformada em uma mesa, né? Porém, antes dela se transformar em uma árvore, ela era uma semente. Ela não teve uma ação eficiente de um ser exterior a ela. Ela teve uma ação eficiente da natureza. Isso pode ocorrer também, ok? Por fim, Aristóteles traz aí uma questão dos regimes políticos, né? Para ele, ele questiona a questão do ser humano. Para Aristóteles, as diferentes formas de governo podem trazer diferentes formas aí, boas e ruins. Ela traz características boas e ruins. E por essa razão, ele faz esse tipo de pensamento. Por quê? Porque Platão, estou falando de Platão, né, voltando a Platão, ele se contrapôs à democracia. Porque para Platão a democracia que existia na Grécia Antiga e que levou o seu mestre Sócrates à morte, ela era uma falácia, ela não servia. Então Platão fez uma teoria dos sofistas, dos sábios, a sofocracia dos sábios como aqueles que iriam então deter o poder, tá? A sofocracia. Já Aristóteles ele não concordava com a sofocracia, mais uma vez ele não concordava com as ideias de Platão nesse ponto. Tá? Então, como o ser humano, enquanto cidadão, pode fazer parte de uma coletividade? Era isso que Aristóteles pensava. E ele traz um quadrinho aí nesse livro sobre os regimes políticos. Para ele, a democracia, por exemplo, que tem como característica ser o poder do povo, ele pode se degenerar e pode ser uma demagogia. Por quê? Porque o poder é do povo, mas desconsidera aí o bem comum. Tá?
Ou seja, o poder do povo, mais o que a maioria decidir, aquela minoria tem que aceitar. Este é um ponto ao qual, para ele, é uma degeneração. A monarquia, que é o poder de somente uma pessoa, que pode se transformar em uma tirania, o poder ficando aí na mão apenas de uma pessoa, tá? E é exercido assim de uma forma ilegal. Por último, a aristocracia, que seria o poder dos melhores, entre aspas, né? Que podia se degenerar para uma oligarquia e tem como descrição o poder de um grupo que favorece somente a si mesmo. Então, há um desvio nessas três formas, nesses três poderes, tá? Então, Aristóteles acabava vendo aí que tudo isso poderia destruir de alguma forma a coletividade. Tá? Ele não escolheu qual era a melhor dessas três formas, ele apenas fez um emaranhado do que poderia acontecer. Ok? Gente, façam os exercícios, né? Eu já enviei o roteiro com os exercícios do capítulo. Esses exercícios eu vou fazer a correção deles junto com a correção do próximo capítulo, do capítulo 5, ok? Da aula 5. Por que eu vou fazer isso? Para a gente otimizar o nosso tempo, as nossas videoaulas, ok? Então, nós já fizemos o capítulo 3 e já fizemos a correção deste capítulo 3. Agora, nós acabamos o capítulo 4, passo os exercícios, vou para o capítulo 5. Depois do capítulo 5 terminado, faço a correção dos dois capítulos 4 e 5 juntos, ok? Grande abraço, grande beijo a todos e todas. Espero que vocês tenham compreendido de uma forma melhor, mais sucinta aí, ideias de Aristóteles. Vocês podem procurar também em outras fontes, no YouTube, inclusive nas videoaulas que o próprio Portal Sais oferece a vocês. Tudo de bom, tchau, tchau e até a próxima.